Olá, tudo bem com você? Na aula de hoje, nós vamos entender como é possível cuidar dos membros de um pequeno grupo através das unidades de ação. Nós amamos fazer parte, não é mesmo? Pertencer, aquele sentimento de pertencer a uma família, a um lugar. Isso é muito bom. E esta é a sensação de estar em um pequeno grupo. E qual então é a relevância e a importância de um líder nesse pequeno grupo? Quero te lembrar que esta aula e diversas outras está disponível nesta revista, que você pode solicitar em sua associação, Discipulando com Excelência, ou então baixar em PDF no link que aparece abaixo, juntamente com outros materiais de suporte. Hoje nós vamos conversar com o líder do Ministério Pessoal, Escola Sabatina e Ação Solidária do Sul de Rondônia, pastor Clodoaldo Valentim. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por essa aula, por estar aqui conosco, pastor. Eu que agradeço, Tati, por estar aqui nessa mais uma aula, né, para esse curso tão abençoado, Discipulando com Excelência. Muito bem. Pastor, a gente tem aqui uma primeira pergunta, não é curiosa, mas ela é uma realidade de quem frequenta as igrejas, pastor. Por que as portas do fundo da igreja? Parece que estão sempre abertas para que as pessoas possam sair e ir saindo de nossa igreja, pastor. Misericórdia. Já começa com uma pergunta forte dessa. Misericórdia, né? De fato, nós temos esse problema e esse problema já vem se mantendo há muito tempo. O pastor James Kress fez uma pesquisa e ele relatou essa pesquisa no livro chamado Comunidade de Amor. E essa pesquisa traz uma triste realidade para nós. Qual que é a realidade? Cada 3 pessoas que entram em nossas igrejas, uma delas sai. Nossa, é muita gente, né? É muita gente. E por que isso acontece, né? Na sua pesquisa ele mostra que esse problema acontece porque a Irmandade não tem mais pastores. Não tem pastores. E o que acontece? As pessoas, elas se preocupam demais com programações, com estruturas, e não se preocupam com as pessoas. Então, por esse motivo, as portas do fundo da igreja estão escancaradas, infelizmente. E como é que a gente faz para fechar essas portas? É possível? Tem alguma coisa que a gente pode entender para fechar isso? Olha só, para fechar essa porta, nós temos que ter mais pessoas pastoreando outras pessoas. Aí alguém pode estar me ouvindo e dizer assim, mas eu tenho que ser um pastor? Na realidade, irmãos, a Bíblia ela nos mostra o sacerdócio de todos os santos. Todos nós somos pastores. Ellen White, no livro Testemunhos Seletos, volume 1, página 29, ela nos faz uma pergunta interessante. Ela diz assim, tem havido um espírito indagador que diz assim, olha, sou eu o guardador de meu irmão? E o anjo responde para ela o seguinte, deves ter por seu irmão vigilante cuidado, estar interessado no seu bem-estar. Olha só. Ou seja, o que Ellen White está fazendo aqui? Ela está reproduzindo aquilo que Pedro disse lá na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 2, que diz assim, cuide bem do rebanho de Deus. Cuide e faça isso como Deus quer, de boa vontade. Sabe o que Pedro está fazendo aqui? Pedro está reproduzindo também aquilo que Cristo falou para ele em sua ressurreição. Cristo olha para Pedro e diz, Pedro, você me ama? E Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo. E ele falou, então cuida dos meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Queridos líderes, se você quer demonstrar, ou se você líder, né, quer demonstrar um amor supremo para com o Senhor, cuide das ovelhas de Deus. Cuide das ovelhas de Deus. Pastor, mas o senhor falou uma coisa interessante aí. Todos nós, então, somos pastores. Devemos cuidar das ovelhas e tudo. Como, então, a gente pastoreia, pastor? Ok. Queridos, como pastorear? Nós já falamos aí no início
das unidades de ação e dos pequenos grupos. Além daquela reunião semanal que nós temos aos sábados para a recapitulação da lição, para nós termos ali a confraternização, orarmos uns pelos outros, nós precisamos ter uma segunda reunião. Uma segunda reunião. Uma reunião mais informal, uma reunião nos lares, para nós estudarmos a Bíblia, orarmos juntos, nós cantarmos juntos, dividirmos as nossas vidas, comermos juntos, ou seja, fazer aquilo que a igreja primitiva fazia. Mas não basta só aquele encontro, nós precisamos ter um contato mais íntimo com o rebanho, visitar as pessoas, saber como que elas estão se sentindo, o que elas estão passando, as suas lutas, suas dores, estudar a Bíblia com eles. Então, o líder, ele precisa entender que ele é responsável por aquela vida, ou por aquelas vidas daquele pequeno rebanho. Uhum. Que bacana, hein, pastor? Mas nesse período de pandemia, que a gente não pode encontrar as pessoas, um período um pouco aí nebuloso, como a gente faz para pastorear? Olha só, hoje nós temos, né, na época da tecnologia, né, nós temos várias ferramentas que podem nos ajudar. Tem aí o Zoom, tem o WhatsApp, Google Meet e diversas. Talvez você que está me ouvindo agora saiba de outras. O importante é que você tenha contato com o seu rebanho. É claro, à medida que as fronteiras vão se abrindo, né, as coisas vão se flexibilizando, dá para você ter esse encontro presencial. E uma dica que nós queremos dar aqui nessa aula é o seguinte, não dá para fazer pastoreio efetivo com um grupo muito grande, principalmente nos dias atuais. Por exemplo, no sul de Rondônia nós ficamos vários meses onde podíamos reunir no máximo 8 pessoas. No máximo 8 pessoas, num pequeno grupo, numa escola sabatina, 8 pessoas. Então, qual é a dica prática aqui para você que está me ouvindo? Pegue a lista de membros da sua igreja e divida esta lista em grupos de 8 a 10 pessoas. 8 a 10 pessoas. Nesses grupos, coloquem 2 pastores, ou seja, 2 pessoas para pastorear esse grupo de 8. Essas 2 pessoas, elas dividem aí o pastoreio. O que elas fazem? Visitam essas pessoas, não precisa visitar toda semana, a gente sabe que da correria dos irmãos, né? Mas pelo menos uma visita a cada 15 dias. Vamos supor que esta unidade de ação tenha 8 pessoas, 2 líderes. Então cada líder fica com 3 pessoas. Ele tem aí 15 dias para visitar essas 3 pessoas. Nessa visita, se não for possível uma visita presencial, ela faz uma visita virtual. E ali ela ora com a pessoa, estuda a lição, aí já identifica ali a necessidade, são muitas necessidades. Identifica ali também se a pessoa tem ou não a sua assinatura da lição, e já providencia, porque nós precisamos do maná diário, né? O aluno precisa. Então, é uma forma de se aproximar da pessoa e atender às suas necessidades. E, olha só, esse processo de visitação, esse movimento lindo de visitação, atrelado aí à questão das reuniões sabáticas e as reuniões de pequeno grupo durante a semana, que lindo será o nosso pastoreio, né? E efetivo será o pastoreio. Com certeza. Agora, pastor, a missão é algo que deve ser assim bastante enfatizado nesse processo, né, de pastoreio, tanto nos pequenos grupos quanto nas unidades de ação. Como então isso acontece, pastor? Essa missão acontece? Ok, eu tenho uma frase do pastor Alex Palmeira, que diz assim, não queremos ser um gueto fechado, sem crescimento numérico e sem relevância. Então, nós precisamos ser relevantes para a comunidade. Nós precisamos ser relevantes para as pessoas da comunidade no geral, né? Então, nós precisamos cumprir a missão. Veja bem, a razão de ser de um pequeno grupo, de uma unidade de ação, é cumprir os mandamentos de Deus. Amar a Deus e amar ao próximo. Amar ao próximo. Amar a Deus, nós devemos levar o nosso rebanho, né, a buscar a Deus, ter uma vida de relacionamento com Deus, de comunhão profunda com Deus, de busca pelo Espírito Santo.
Por isso que nas visitas e durante os nossos encontros, nós precisamos abrir a Bíblia. Nós precisamos amar as pessoas, ou seja, promover esse relacionamento entre as pessoas, relacionamento íntimo, profundo, cuidar das pessoas de fato, como se fosse não, são nossos irmãos, Sim. São nossos irmãos. Mas nós precisamos também levar as pessoas a amar as pessoas de fora do grupo. Porque se eu ficar só nas atividades da igreja, eu de fato não estou pastoreando. Por quê? Uma ovelha que não gera ovelha, ela se torna uma ovelha doente. Então, eu preciso levar a minha unidade de ação a também olhar para os de fora. Precisa ser uma unidade de ação missionária. Uma unidade de ação missionária. Então, você, líder de pequeno grupo, de unidade de ação, aproveitem aí as grandes ênfases da igreja, como reencontro, primavera, Caleb, envolva o seu PG, envolva a sua unidade de ação. É simples. Quer ver um exemplo? Nós vamos fazer uma missão Caleb. No final não tem aquele lanche especial, aquela confraternização? Se cada unidade de ação ficar responsável pelo lanche, se cada unidade de ação numa missão Caleb, por exemplo, enviar ou separar uma pessoa para o louvor, uma pessoa para cuidar da recepção, ou seja, envolver as pessoas na missão. Isso mantém um rebanho saudável. Então, se eu sou um líder preocupado com a vida espiritual do membro, eu preciso levá-lo a cumprir a missão. Muito bem, pastor. Acho que ficou assim muito claro que esse é um ministério que não é só de uma pessoa, é um pastoreio, somos todos, cada um no seu quadrado, cada um com o seu perfil, cada um com o seu ministério, cada um cumprindo aí, mas todos com o mesmo propósito de missão. Muito obrigada, pastor, por compartilhar com a gente essa aula e esse conhecimento. Eu que agradeço, e eu quero dizer aos nossos líderes que a companhia do Espírito Santo, citando aqui Obreiros Evangélicos na página 96 e 97, diz assim, a companhia do Espírito Santo é que prepara homens e mulheres para pastorear o rebanho de Deus. Queridos, busque o Espírito Santo. Ele vai capacitar você a cuidar do seu pequeno rebanho, que é a unidade de ação e os nossos pequenos grupos. Um grande abraço e até a próxima aula. Viu? Muito obrigada, viu, pastor? Muito obrigada. Eu quero te lembrar que esta e outras aulas estão disponíveis no link abaixo, inclusive em formato podcast. Um abraço, até a próxima aula.